desde ser vaso a ser profeta. Hoje o culto é encontro de vasos e profetas, certo? E o Senhor me falou muito forte ao meu coração neste sentido. Porque para ser profeta, primeiro tem que ser vaso. Para ser vaso, primeiro tem que ser barro. E para ser barro, tem que ser amassado. Preste bem atenção no que eu vou te falar neste momento. Ninguém sobe numa tribuna num salto. Antes ele começa lá de baixo. Davi ele foi ungido rei, mas ele não se apossou do trono de rei. Antes ele ficou atrás das malhadas. Entenda a importância do teu chamado diante de Deus. Entenda a importância de se colocar na presença do Senhor da maneira que Ele quer. Porque às vezes dói. Ser pisado dói. Mas quem disse para você que o processo de purificação do Senhor não é dolorido? O processo para fazer um vaso, o oleiro vai e desce a um lugar onde quer molhar, e dali ele vai tirar uma terra, e aquela terra vai ter um processo de purificação. Como assim um processo de purificação? Ele vai passar ela numa peneira grossa para tirar pedras e paus. Ele vai descer ela para uma peneira um pouco mais fina para tirar as raízes e os gravetos. Depois ele vai passar ela para uma mais fina para tirar um pouquinho das pedras. E por fim ele vai ralá-la em uma peneira que parece um ralo, para certificar que o vaso que ele vai fazer não vai trincar e nem rachar. O processo de Deus na sua vida é desta forma. Como assim? Quando Deus nos resgata lá do mundo, Ele nos tira do lamaçal do pecado. Ele começa o processo de purificação. Não queremos abrir mão de muitas coisas, mas é necessário. E o Senhor vai te lapidando ao pouco. Pouco a pouco Ele vai te moldando, te modificando. Pode o oleiro fazer um vaso de um barro sem ser purificado? Qual é a finalidade de um vaso pronto? É ser cheio e permanecer cheio? Não. Se você é vaso, se coloque na posição de vaso. Deus te levantou como vaso para ser cheio e encher a quem necessita. Assim como aquela mulher que buscou o profeta, e o profeta falou: o que tu tens na tua casa? Um pouquinho de azeite em uma. O que o profeta falou para ela? Vai lá e derrama sobre um vaso. E ele foi derramando de vaso em vaso, vaso em vaso. A importância de ser vaso não é ser cheio, mas é encher e transportar quem está do seu lado. Não é reter para você, mas é transportar quem está do seu lado. A finalidade do vaso não é ser cheio, é encher. É servir aquele que está necessitado. Ser cheio é ter o seu irmão cheio. É olhar para ele e ter o Espírito de Deus transportando na vida dele.
sensação melhor que você vai ter de ser cheio. Quando você ser cheio, você vai então ter a finalidade de profeta. Profeta, o que é profeta? É um dos dons mais lindos que Deus tem. É o dom superior a todos. Mas existe um dom que é mais superior ainda, que é o dom de amar. Mas o dom de profecia, ele não é para você. São duas coisas iguais. Se eu sou o vaso, eu tenho que transbordar e encher quem está do meu lado. Se eu sou profeta, eu tenho que abrir a minha boca e falar o que Deus manda e não reter para mim. Porque se eu reter para mim, qual é a finalidade? A minha finalidade é encher quem está necessitado de ser cheio. Deus não dá uma profecia ao profeta a não ser que seja para ele abrir a sua boca. Vamos dar uma passeada dentro da Bíblia e vamos ver um profeta poderoso que um dia olhou para o rei e para uma mulher que estava matando os profetas de Deus. E ele olhou para aquele rei e falou assim: olha, segundo a minha palavra, não chove e nem cai água sobre a terra. Profeta de Deus. E o que é mais interessante é que depois de ele fazer isso, ele corre e vai se esconder. Mas só que o que acontece? O Espírito de Deus chega lá e bate na caverna e fala assim: ei, o que tu está fazendo aí, camarada? Porventura tem não te chamado para estar guardado dentro de uma caverna? Ei, Elias, sai daí, Elias. Quantos profetas estão aqui hoje que estão retendo aquilo que Deus tem colocado na sua boca? Porventura o teu chamado é para ti? O teu chamado é para ti? Deus tem te chamado nesta terra para quê? Foi para ficar estacionado, parado em um canto? Qual é a finalidade do vaso? É ser cheio. Vocês estão vendo o Chicó? Ele está cheio. Se eu virá-lo de boca para baixo, tem como ele ser cheio? Quem está entendendo? Glória a Deus. Se você é profeta, se você é vaso, se você é escolhido, chamado, não retém o que Deus tem colocado na sua boca. Se o seu vaso está emborcado, desemborca. Se o seu vaso está rachado, desça a olaria. Se você é profeta e está dentro de uma caverna, sai da caverna, Elias. Tu és chamado para anunciar as multidões. E você sabe o que é interessante? Que Deus, Ele fala da maneira que Ele quer. Ele chega na caverna e a palavra do Senhor vai dizer que passou um fogo e aquilo foi queimando tudo, mas Deus não estava naquele fogo. Passou um forte vento, Deus não estava no vento. Mas quando veio a calmaria, aquela voz branda, doce e macia, chamando Elias, sai para fora. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Saia para fora. Saia para fora. Da onde que você está? Muitas das vezes nós mesmos nos aprisionamos dentro de medos a qual nós mesmos criamos. Muitas das vezes Deus fala assim: vai lá e fala. Ah, Senhor, eu não vou falar não. Ah, Deus, será que é o Senhor mesmo? Se tu é base, se tu é profeta,
não aprendeu ainda a ouvir a voz do teu Deus. Aprenda a ouvir a voz do teu Deus. O teu Deus é quem fala ao teu coração, e o teu coração queima. Teu coração arde. Tu sente aquele arrepio, uma coisa gostosa. Então, abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e entregue aquilo que o Senhor tem pedido para você entregar. Muitas das vezes está passando por uma tribulação tremenda, não sabe o porquê. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, qual é a finalidade de tanta prova, de tanta luta na minha vida? Mas não está sabendo entregar aquilo que o Senhor está dando. Existem profetas e profetas. Existem profecias e profecias. Por que profetas e profetas? E profecias e profecias? Existem profetas que profetizam segundo o coração de Deus. Existem profetas que profetizam segundo o que está vendo. E a palavra do Senhor nos ensina de uma tal forma a discernirmos o espírito de um profeta. Deus, Ele te ensina a usar a sua fé. Muitas das vezes recebemos profecias, mas não recebemos aquilo que foi profetizado na nossa vida. Você sabe por quê? Porque muitas vezes não exercemos a nossa fé. Ainda murmuramos contra o profeta do Senhor. Não julgueis o profeta, mas sim a profecia. Assim a palavra do Senhor nos ensina. É como você apresentar o seu culto perante a Deus. Se o profeta profetizar na sua vida, então somente crê. Receba. Você sabe por quê? Porque Deus honra a sua fé. Tudo que você receber, recebe segundo a sua fé. Tomamos posse daquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas. Vamos tomar posse de toda palavra proferida da parte do Senhor. Pede para o Senhor, pergunta para Ele: Senhor, és Tu que está falando comigo? Ele sendo teu Deus, teu Pai de amor, Ele não te deixará enganado. Não é assim que Ele diz na palavra dele? Não te deixarei enganado. Receber das mãos do Senhor é tão gostoso. Muitas das vezes pagamos um preço infindável. Aos nossos olhos, né, pastor? Infindável. Mas nós vemos também que depois tempestade vem a bonança. No encontro, fui louvado muitas vezes. Eu amo este hino. Diz assim: ó, o choro durou a noite, mas a alegria ela aumentou amanhã. Eu creio. Eu creio. Você sabe por quê? Nenhuma luta é maior do que a sua vitória. Nenhuma luta é maior do que o teu milagre. Pode ser paralelo, mas o teu milagre é maior. Entenda isso. Seja básico e seja profeta. Ambos têm que estar prontos para ser usados.
São duas coisas, duas ferramentas a qual o Senhor usa nesta terra. E os campos estão brancos. Olha, eis que o Senhor está chegando. Os fins dos tempos estão próximos. Como te apresentarás perante o Senhor, meu Deus? Quantos estão partindo? Quantos foram embora? Pastores, pregadores, ministros. E as palavras do Senhor estão se cumprindo a cada dia. A cada dia o Senhor tem falado: eis que estou voltando, eis que estou à porta e bato. Ei, prepara-te. A palavra do Senhor diz que Ele virá como um ladrão. Ninguém está esperando. Mas a vinda do Senhor não é a que está acontecendo agora. A vinda do Senhor a qual eu estou falando é aquela quando as trombetas soarem, chamando um povo eleito, remido de boas obras desta terra. Nessa noite eu te convido a consertar o teu vaso perante o Senhor. Você sabe por quê? Por quantas vezes você tem se calado? Por quantas vezes você tem deixado de fazer aquilo que o Senhor te manda fazer? Porventura, Deus tem te chamado para ficar estacionado. Porventura, Deus tem te chamado para estar no canto encostado. Desce na olaria do Senhor. Desce agora. Entrega ao Senhor tudo aquilo que tem dentro do seu coração. Entrega. Pede para o Senhor, fala assim: Senhor, ensina-me e mostra-me o que eu tenho que mudar. Hoje é um dia especial na sua vida. Você sabe por quê? Porque o meu Deus marcou um encontro contigo hoje aqui. Aleluia. Preste atenção. Deus está curando feridas na alma. Feridas insondáveis. Algo que te perturba. As rachaduras do teu vaso hoje estão sendo reformadas. Hoje o meu Deus está transformando a sua vida novamente. Sabe para quê? Para Ele derramar o azeite sobre a sua vida. Ele quer derramar o azeite na sua vida hoje, mas só que você tem que esvaziar o teu coração. Você tem que tirar toda a raiz de amargura, tudo aquilo que te impede. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é puro. E Ele quer, neste momento, transformar algo aí. E Ele vai mudar e transformar algo agora. Sabe por quê? Porque Ele fala desta forma assim: eu sou
o Deus da tua vida. Eu sou o Deus que te chamou. Eu sou quem te toma pela tua mão direita. Eu sou quem te coloca de pé para mandar sobre a raça. Eu sou aquele que te levanta. Deus tremendo, Deus de glória. Eu convido ele a se colocar sobre os seus pés.